Olá, meu nome é professora Fátima Santoro, estamos aqui falando de práticas no direito imobiliário, né? Nos blocos passados falamos de locação imobiliária, analisamos alguns pontos primordiais da Lei 8.245 de 91. Nesse momento vamos falar de condomínio edilício, presente no Código Civil, dos artigos 1331 a 1358. Contudo, antes de pontuar alguns temas importantes que aqui selecionei na prática da advocacia, quero lembrar, né, que a Lei 4.591 de 64, conhecida como a lei do nosso querido saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, não podemos dizer que ela foi revogada. Termo correto, derrogação. Há uma porque o condomínio nesta lei é tratada do artigo 1º ao artigo 27, do 28 seguintes da incorporação imobiliária, né? E segundo, porque no Código Civil, no capítulo do condomínio edilício, as omissões que nós encontramos, lacunas, ainda podemos ser socorridos pela Lei 4.591 de 64. Um exemplo ótimo para isso é o papel do locatário, né, perante um condomínio. Está lá no artigo 24, parágrafo 4º, falando claramente que o locatário ele pode sim participar e votar numa assembleia de condomínio, contudo, somente nas despesas ordinárias, não podendo votar nas assembleias para as despesas extraordinárias, né? Caso o locador ou seu procurador esteja presente na assembleia, quem vai votar é o proprietário. Mas na ausência do proprietário ou do seu administrador, o locatário tem direito de votar, de participar, só não podendo votar nas despesas extraordinárias. Então vejam um exemplo de que como nós podemos utilizar e devemos utilizar, né, na lacuna, porque dos artigos 1331 a 1358, simplesmente não temos nenhum artigo que fale sobre o locatário, direitos e deveres do locatário no condomínio edilício. Separei aqui um dos pontos que gostaria de destacar, que eu vejo na minha advocacia, na prática da advocacia, uma sensibilidade no instrumento da convenção do condomínio. Eu sempre digo que uma convenção, para atender, né, às necessidades, ao bem-estar daqueles que ali residem, tem que ter uma convenção que espelhe aquela realidade. Então, cláusulas obrigatórias, cláusulas facultativas, cláusulas de interesse dos condôminos e cláusulas que eu vou aqui designar como cláusulas de vanguarda. No capítulo do condomínio edilício, artigo 1332 e 1334 é aqueles que eu diria que seriam cláusulas obrigatórias, né? São 3 incisos do artigo 1332 e são 5 incisos do artigo 1334. Essas são as cláusulas obrigatórias, né? Convido os senhores à leitura. E cláusulas facultativas, né? Nós temos uma novidade. Nessas cláusulas obrigatórias, que aqui disse os artigos, não fala de constituição do fundo de reserva. O que antes da entrada em vigor do Código Civil, ele era um dos itens obrigatórios lá na lei do professor Caio Mário, né? Se observarmos o parágrafo 3º do artigo 9º da 4.591 de 64, vocês vão lá ver constituição do fundo de reserva. E agora, nem nos 3 incisos do artigo 1332, nem nos 5 incisos do 1334, fala de fundo de reserva. Isso significa que eu não sou obrigada a ter fundo de reserva estabelecido na convenção de ser obrigatório. Se queremos, que é interessante que tenha, né, tem que estar presente na convenção. Por isso que é um exemplo que eu posso dar para vocês de uma cláusula facultativa. Cláusulas de interesse dos condôminos atribuem sempre aquelas de normas de conduta, né? Horários de mudança, dias de mudança, limpezas de caixa d'água, as normas de conduta dos empregados dos prepostos do condomínio, das áreas de lazer, da garagem.
cláusulas de interesse para o dia a dia de convívio dos proprietários e também dos moradores locatários, usufrutuários, todos têm que respeitar, né? Todos aqueles que ali residem num condomínio têm que respeitar, independentemente de ser proprietário ou não, porque ali não é um contrato, é uma norma, né? Então, todos são obrigados. Uma prática que a gente não vê muito no mercado, né? Infelizmente ainda é muito singela. O locatário aluga um imóvel. O que o administrador tem que fazer? Entregar o contrato de locação, laudo de vistoria e uma cópia da convenção com regimento interno para o locatário saber as regras daquele condomínio, né? O que é permitido, o que não é, horário a utilização das áreas de lazer, como alugar um salão de festa, todas as regras. Hoje os condomínios são verdadeiros condomínios clube, né? Dependendo do local. Então, temos academia, espaço zen, brinquedoteca, quantas coisas nós temos, né? Churrasqueira, isso tudo merece uma atenção lá nessas normas de interesse de todos os condôminos. Cláusula de vanguarda, que eu poderia trazer para vocês como exemplo, quem não olha, né? Hoje, olhando numa cidade, antenas de telecomunicação, né, utilizados lá numa área comum do condomínio, o direito de cessão, de locação dessa área comum, ter isto previsto na convenção. Publicidade nas empenas, outro exemplo. Outra cláusula de vanguarda, tivemos já em várias cidades do Brasil, infelizmente, prédios que simplesmente desmoronaram por obras ilegais. Então, ter uma cláusula obrigando, né, o condômino, qualquer obra que vá fazer dentro do prédio, ter uma cláusula que ele tem que avisar previamente ao síndico, ao administrador, a natureza da obra, pontuar a licença da obra, o engenheiro responsável. Isso é uma cláusula de vanguarda. As regras, muitos condomínios têm ali um espaço de moradia, né, dos seus prepostos, as regras de moradia, as regras que os familiares não podem estar rendendo o porteiro no horário do almoço, que amanhã essa família, um cônjuge, vai lá e pede relação trabalhista, porque todos os dias, de meio-dia a 1, ela fica ali na portaria. Então, são normas de conduta que é importante que isso esteja bem claro na convenção para trazer, mais uma vez, segurança a todos os condôminos. Não é verdade? Tivemos algumas alterações bem interessantes que eu gostaria também de pontuar para vocês, que tem que estar prevista na convenção, né? Em 2022, nós tivemos uma alteração no artigo 1351, proveniente da Lei 14.405. Sim, foi a mudança no quórum para a alteração da destinação da edificação ou da unidade imobiliária. Antes dessa alteração de 2022, era unanimidade, agora são 2/3. Né? Temos que ficar atento a esses quóruns, aos quóruns especiais. Né? O condomínio edilício traz até quóruns especiais para as obras voluptuárias e úteis. Merece, inclusive, uma releitura do que seja benfeitorias voluptuárias, úteis e necessárias, lá do artigo 96 do Código Civil, e trazer para dentro da nossa convenção. Vejo que a nossa convenção, muitas das vezes, peca em não trazer claramente quais são as penalidades em face daquele que não cumpre as cláusulas da nossa convenção do regime interno. É necessário ter uma cláusula das penalidades pontuando a multa pela inadimplência do artigo 1336, parágrafo 1º, a multa por descumprimento das obrigações que estão lá no artigo 1336, inciso 2º, 3º e 4º, né? Aquele que não faz o mau uso da coisa, que venha prejudicar o sossego, salubridade, segurança, faz mau uso. A multa é de até 5 vezes o valor da cota condominial, mais perdas e danos, se assim comprovado. Se essa cláusula, gente, não está prevista na convenção, para aplicar tem que ser provocada uma Assembleia Geral ordinária e trazer o voto de 2/3 de todos os condôminos. Isso é quase que impossível conseguir.
É simples assim, é difícil. Então, é importante ter essa cláusula. Outra cláusula está lá no caput do 1337, qualquer infração diferente da impontualidade, dessas que acabei de dizer do parágrafo 2º, ou do condômino antissocial, que está lá no artigo 1337, parágrafo único, ele também ficará sujeito a multa de até 5 vezes o valor da cota condominial, além de perdas e danos, provando que ocorreu aquela infração mais de uma vez, de forma reiterada. Então, para isso, é importante o síndico orientar os porteiros, o chefe de portaria, de anotar no livro de reclamação, dependendo da gravidade, também fazer de forma correta ali um BO, para que tenha prova que aquela infração ocorreu mais de uma vez. E aqui, meus amigos, o core é altíssimo. 3/4 dos condôminos restantes, excluindo o condômino infrator. E aí, mesmo que esteja prevista na convenção, é obrigatório ser aprovado em assembleia. O caput do artigo 1337 é taxativo em relação a isso. Até hoje a gente vê nas assembleias de condomínio não observância disso, aprovando a aplicação de multas sem observar. E isso vai dar o quê? Vai dar ali entrar com uma ação de consignação, como falamos no bloco passado, por não concordar com aquela cobrança, ou uma consignação bancária, ou seja, trazer ali um desconforto para aquele condomínio, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha isso bem claro, né? Que não é interessante que ocorra essas questões de não estar ali bem claro esses direitos e tudo mais. Então, essa questão foi uma alteração em 2022 que ocorreu e que nós devemos observar. Toda a convenção deve ter bem clara ali todos os quórums. E na convocação, isso vem para a convocação. A convocação tem que ser rápida e direta, respeitando o que está estabelecido na convenção. Como é que vai ser a convocação? Hoje, com o WhatsApp, com o e-mail, né? Antigamente, a gente fazia a convocação por carta registrada ou edital em jornal de grande circulação. Isso não faz parte da nossa realidade, não é verdade? Então, a convenção tem que espelhar essa realidade. Qual vai ser a forma de convocar? Porque o capítulo condomínio edilício diz que se faltar a convocação de um condômino, esse condômino poderá pedir a impugnação por falta de sua convocação. Diz que todos os condôminos têm que ser convocados para a Assembleia dos Condôminos. Então isso tem que estar muito claro. O quórum para alteração, obras, hoje nós temos isso claro. Para alteração da convenção, que é a primeira parte do artigo 1351, se eu vou fazer uma convenção nova, né, ou é a primeira, eu não tenho obrigatoriedade, olhe só, artigo 1333 de Assembleia, sempre é válido. Mas lá, se vocês olharem o artigo 1333, ele é claro em dizer que é subscrição de 2/3, né? Dali dos proprietários, promitentes, compradores, cessionários, promitentes, cessionários. Sublinhe, leia o caput do artigo 1333 e vocês vão ver que é subscrição. Agora, se eu for alterar qualquer cláusula, aí eu caio para as regras do artigo 1351, que aí eu vou ter que ter os 2/3 para alterar qualquer cláusula. E no parágrafo único do nosso artigo 1333, é claro, qual é, né, o ofício de quê? Registro de imóveis para ser oponível a terceiros, né? O competente para levar a convenção de condomínio. Lembro aqui não só o parágrafo único do 1333, mas vamos relembrar a nossa querida lei de registros públicos, a lei 6.015, artigo 167, inciso 1º, em que diz que a convenção é um dos atos levados a registro. Por que estou trabalhando isso com vocês dessa forma? Porque é muito comum levar para nada contra ao cartório de títulos e documentos para trazer publicidade, autenticidade, mas para o objetivo de ser
oponível contra terceiros é somente o registro de imóveis, né? Então, eu quis aqui, neste primeiro bloco, pontuar para vocês, utilizando vários artigos aqui do capítulo do condomínio edilício, mostrando a importância de se ter uma convenção bem elaborada para evitar o quê? Conflitos, lide, né? Problemas dentro do condomínio. No próximo bloco, vamos continuar ainda falando sobre condomínio edilício. Até breve!